Bom, foi me pedido que a gente conversasse um pouco sobre a barreira de frequência. Então, a gente tem que esclarecer alguns conceitos sobre a mesma, porque ela é meio confusa. Originalmente, tá, isso há milhares de anos atrás, as barreiras de frequência em vários planetas foram constituídas a partir do próprio campo eletromagnético dos próprios planetas e dos seus satélites como uma muralha eletromagnética para contenção de forma-pensamento, forma-sentimento, que nós chamamos de ondas psiônicas, da parte psíquica. Por quê? Eu vou ter que voltar uns 12 bilhões de anos na nossa linha de tempo terrestre para vocês entenderem. Existe uma galáxia vizinha nossa que fica a 6,3 milhões de anos-luz depois de Andrômeda, não visível desde o ponto visual da Terra. A gente enxerga Andrômeda, mas não consegue enxergar essa galáxia o nome é Arcones. Essa galáxia Arcones é quase 4 vezes e meio o tamanho da Via Láctea, mais ou menos isso. Essa galáxia foi utilizada como um centro de pesquisa neurológica de dualidade, para testar as condições psíquicas neurais de almas que entravam no processo encarnacional e serviriam de alimento psíquico ectoplásmico aos dirigentes. E isso foi sendo um teste da dualidade, foi se formatando em Arcones o chamado umbral, um entendimento humano de umbral. Isso constituiu um império. Depois de alguns bilhões de anos, esse império cresceu com uma tecnologia muito importante. Os seres desse lugar, ligados a Saratem, os Chopats, os Akrans e os Talsetianos originais, eles têm um dom de se nutrir, se alimentar das ondas psiônicas dos seus escravos. Então, eles desenvolveram uma tecnologia hiperdimensional, que são cristais. Esses cristais foram desenvolvidos entre uma tabela periódica deles, de 8ª dimensão, 7ª, 6ª dimensão. Essa tabela periódica, composta de 3 dimensões, criaram cristais que eu dei o nome para facilitar na linguagem, porque não dá para pronunciar, sextastron, que são cristais sextadim com astrastone. Esses cristais, como são cristais de interface dimensional entre a 6ª dimensão e a 9ª dimensão normalmente, eles têm a capacidade de atrair e aprisionar neutrinos e antimatéria e não matéria. Então, esses cristais têm a capacidade de aprisionar a alma de um ser vivo, além do corpo, a alma, na totalidade. Então, esses seres se nutrem do sofrimento. Então, eles começaram a desenvolver uma tecnologia muito avançada, onde eles iam invadindo vários sistemas solares de Arcones e aprisionando essas almas e criando um umbral de infinito de abastecimento psíquico ou psiônico de sofrimento, e criando holograficamente a roda de samsara do sofrimento e do karma inesgotável. Quando eles dominaram por completo, essa galáxia tem algo em torno aí de quase 650 mil anos-luz de extensão, era 4 vezes maior do que a nossa, um pouco mais, eles invadiram Andrômeda. E houve uma guerra ferrenha, e os andromedianos não estavam preparados para esse confronto com essa tecnologia. Então foi aí que os 7 samurais entraram, a Supraconfederação, e aí a Federação da Niqueia, que é a Confederação Intergaláctica. E esses seres foram fugidos para a Sextante, que é uma galáxia satélite da nossa, é como nossa Lua. O que acontece? A tecnologia dos Chopats permite que eles fiquem no hiperespaço, dentro de grandes naves maior do que o nosso Sol, que são totalmente revestidas desse cristal. Então, essas naves vagam pelo universo, atacando planetas e aprisionando suas almas. Tá? E essas almas ficam dentro desses cristais, vivendo holograficamente ciclos encarnacionais infindáveis de sofrimento, de guerra, de morte, aquela coisa que a gente conhece aqui do kardecismo e do espiritismo. Pois bem, nessa história toda, os 7 samurais, que é a Supraconfederação, com a frota de naves Estrela da Vida, derrotaram as naves e começaram a resgatar as almas de dentro desses cristais. Aí veio o grande problema. O que fazer com essas almas que estavam presas dentro de um holograma de sofrimento há bilhões de anos na linha de contagem deles,
supostamente reencarnando dentro de um processo de massacre, de sofrimento, etc, etc. Então, a memória quântica dessas almas é catastrófica. Então, o Conselho Chamona Galáctico, na Via Láctea, isso já foi aqui na Via Láctea, determinou a montagem de planetas que tivessem a condição de receber essas almas para um tratamento psicológico, um tratamento psicoespiritual, por assim dizer, colocando essas almas para encarnar. Tá, aí tudo bem. Aí veio o segundo problema, o entrelaçamento quântico. A partir do momento que uma alma começa a criar forma-pensamento num corpo físico, de ódio, de raiva, de amor, de paixão, de qualquer coisa, essa onda psiônica co-criadora, ela vaga no universo e vai contaminar outros planetas. Então, aí surgiu a tecnologia da barreira de frequência. Colocar essas almas para encarnar em planetas com barreira de frequência, ou seja, uma gaiola Faraday eletromagnética, onde a onda psiônica jamais saísse dela. A ideia foi genial. Então, só o setor de Órion, nosso quadrante, são 37 planetas contando com a Terra. Fora o setor de Pégasus, fora o setor... São mais de 1.800 planetas de exílio, só no nosso quadrante visual do espaço sideral nosso aqui. Ok, a ideia era fenomenal. Mas o que acontece? A frota de invasão Chopatz não invadiu a Via Láctea como era esperado. Ela ficou por fora observando e começou desde o hiperespaço a posicionar as suas naves, tá, em distâncias de 1,5 a 2 anos-luz de distância dos planetas em quarentena, e começou a projetar ondas psiônicas desde o hiperespaço de ódio, de raiva, e pelo entrelaçamento quântico, mesmo com a barreira de frequência, eles começaram a formatar umbral, porque eles colocavam entrantes para encarnar nesses planetas, para ativar novamente esse processo todo de manipulação. Isso é feito dentro de um processo de 10 a 15, talvez 20 gerações de cada raça em cada planeta. Não é uma coisa rápida. Tá? Justamente para quê? Para gradualmente assumir o poder e o controle neurológico das populações desses planetas de uma forma sutil, sem que ninguém perceba. E aqui na Terra a coisa começa há 90 mil anos, a marca 87 mil anos, quando vem os exilados de Capela, Talcé e Coronac, por determinação de Caligastro e de Anu, do Conselho Pleidiano, por causa dos rolos que eles tinham lá. Então, os Chopatz entram nessa data infiltrados por portais interdimensionais e começa a pingar essa informação de discórdia e de raiva que vai fomentando todo o processo neurosensorial das almas resgatadas desses cristais pela Supraconfederação. Com o tempo, com o passar do tempo, os Chopatz, os reptilianos, os talcetianos, etc., assumiram as posições chaves da tecnologia da Terra, dos políticos, dos banqueiros e de todas as questões militares ligadas à Área 51 e às outras estruturas, para conseguir, assim, alterar definitivamente a barreira de frequência sob o comando deles. Acabou se tornando um efeito estufa para nós mesmos. Então, a barreira de frequência hoje funciona, olá, como basicamente um micro-ondas, tá? Onde as formas de pensamento batem nas paredes e voltam na primeira camada da barreira de frequência. A barreira de frequência tem uma primeira camada interna, raio de 185 mil quilômetros, segunda camada interna, raio de 430 a 450 mil quilômetros, e a terceira camada maior, a externa, de quase 830 mil quilômetros de raio. Tá? Então, dessa forma, a nossa barreira de frequência hoje é literalmente um presídio, um hospício psicótico. Por quê? Porque ela não está mais protegendo a gente no sentido de a gente não contaminar os nossos vizinhos. Ela está potencializando toda a discórdia da própria humanidade. Todas as nossas formas de pensamento, formas de sentimentos ou ondas psiônicas, elas estão sendo potencializadas, levando a humanidade à loucura e baixando, consequentemente, cada vez mais a sua frequência neural. A situação atual é essa. Tá? Então, com isso, vocês começam a entender que a barreira de frequência tinha uma função. Essa função foi modificada gradualmente ao longo dos entrantes Chopatz, reptilianos e outras espécies que vieram aqui se posicionando em pontos chaves
e assumindo o poder ao longo dos conflitos. Lembrando que a hierarquia da luz, do ponto de vista da federação, perdeu a guerra para os reptilianos há cerca de 18, 20 mil anos atrás, quando colocaram a Lua na órbita atual da Terra. Antes disso, a Lua estava bem mais distante daqui e não interagia tanto quanto interage hoje. Então, há vários vetores aí da história em branco que as pessoas não sabem, tá? Então, vocês têm que dividir a história da Terra antes do dilúvio e pós-dilúvio. E temos a época de Mu, da Lemúria e da Antártida. São ciclos biológicos distintos, onde houve a participação das diversas federações ou grupos estelares com seus projetos especificamente.